Muitas vezes nós usamos palavras cujo significado nós conhecemos, mas cujo conteúdo mais profundo nos é desconhecido. Uma dessas palavras é exatamente a palavra esperança. Então, nós entendemos o que é, qual o significado da palavra esperança. É esperar que algo dê certo, né? Mas o que será a esperança cristã? Em que se baseia a esperança cristã? Não é? Então, há uns tempos, nós tivemos aqui em Fortaleza uma campanha muito bonita, não é? Liderada por uma rede de hospitais que dizia no meio da pandemia, vai dar certo, né? E a gente, até eu vi gente confundindo isso com esperança, chamando isso de esperança. Sem dúvida, foi uma campanha muito bonita que deu coragem a muita gente que estava doente, hospitalizada, que tinha parentes hospitalizados, né? Mas eu ouso dizer que ali era uma palavra de otimismo. Vai dar certo. Isso é otimismo, né? A esperança cristã, ela vai muito além do otimismo. Ela está enraizada na caridade e na fé, né? Sem caridade e sem fé, não há esperança, né? E nós vamos hoje rezar com um texto da bula papal. Um texto da bula, é um tipo de documento, né? A bula com a qual Papa Francisco promulgou, né? Convocou o ano santo, o ano jubilar da esperança. Então, a gente vai entender melhor o que é a esperança cristã. A esperança que nunca decepciona, né? Essa frase otimista, muito interessante, que nos ajudou, né? Vai dar certo, né? Ela poderia não ter dado, né? E para algumas pessoas que faleceram ou que perderam seus parentes na pandemia, aos olhos mundanos, aos olhos assim, um olhar mais superficial, não deu certo, né? Morreu, sofreu, foi para o hospital, ficou lá não sei quantas semanas, acabou morrendo, apesar dos esforços, né? A família morreu, a família sofreu. Então, a família poderia olhar para essas faixas colocadas na cidade inteira e dizer: não, não deu certo. E, de fato, segundo aquela frase, não deu certo. Mas, segundo a esperança cristã, mesmo que a pessoa tenha morrido, pode sim ter dado certo. Depende da vontade de Deus, dos planos de Deus para aquela pessoa, para aquela família, não é? A esperança cristã é a certeza absoluta, a fé completamente certa, né? De que a vontade de Deus sendo feita, a esperança foi cumprida. Por isso é que São Paulo vai dizer que a esperança não decepciona, né? Romanos 5,5. A esperança não decepciona.
Porque a esperança tem os pés fincados na fé e no amor a Deus e ao irmão. Então, aos olhos humanos, uma coisa pode até não dar certo, entre aspas, mas na esperança cristã que confia inteiramente em Deus, nos seus planos, na sua vontade, na perspectiva dessa esperança cristã, sim, deu certo. Dentro dos desígnios de Deus, deu certo. Porque a esperança nunca decepciona. Eu faço tudo o que eu preciso fazer, tudo o que eu devo fazer para que dê certo. E Deus também faz tudo o que Ele precisa fazer para que dê certo. A diferença é que dar certo para nós cristãos é ser feita a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando ela prevalece, a esperança cristã também prevalece e tudo dá certo. Nós vamos passar os próximos dias estudando, vendo e, sobretudo, rezando sobre isso. E eu coloco aqui para você um texto da bula papal. Peço que você leia 2 vezes, é importante entender o que o Papa está querendo que nós vivamos, né? Qual é a inspiração de Deus para o Santo Padre para este ano santo, né? Entender o que o Papa está querendo que Deus, né, através do Papa, deseja que nós vivamos, para que nós, de fato, possamos viver um ano de esperança e crescer na esperança cristã que não decepciona. Então, você lê 2 vezes e depois eu vou colocar a passagem com a qual nós vamos rezar hoje. Como você vê, São Paulo vai num crescendo, né? Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, né? Então, ele passa da tribulação para a perseverança. Quando nós sofremos tribulações, mas ficamos firmes em Deus, essa tribulação produz em nós a perseverança, né? A virtude da perseverança. Aí São Paulo continua no crescendo, né? A perseverança promove em nós uma virtude comprovada, né? Então, a perseverança, ela é uma virtude exigente e ela produz em nós o crescimento em outras virtudes, né? Na virtude da fortaleza, na virtude da temperança e também na virtude da esperança, né? Então, você tem aqui tribulação, perseverança, virtude comprovada, quer dizer, uma virtude forte, né? E essa virtude forte, a esperança. Às vezes a gente não entende o que é a esperança porque a gente não fez ainda essa passagem de tribulação, perseverança, crescimento na virtude e esperança. Ou então, a gente já atravessou esse caminho, não é? Mas nunca parou para pensar. E se você está nesse grupo, até peço que você, ao rezar, você possa olhar para um momento difícil da sua vida que pode estar sendo vivido agora, nesse momento, ou pode ter sido vivido há anos atrás, né? Mas você vai identificar lá a tribulação, a perseverança, o crescimento e o fortalecimento da virtude
virtude na sua vida e a esperança, não é? É necessário que a esperança ela surja numa alma provada, numa alma que já foi provada e comprovada. A esperança, ela não surge assim do nada, né? A esperança, ela vem sempre como fruto de uma tribulação, como fruto de uma caminhada que passa, sim, pela cruz, né? E no versículo 5, Paulo vai dizer, a esperança não decepciona, né? Então, essa pessoa que vive a tribulação com perseverança, com virtude comprovada, ela também a vive com esperança. Ela chega à esperança. E a esperança não decepciona, né? Ela sempre traz aquilo que ela espera, né? Veja bem, ela não traz aquilo que você espera, mas ela traz aquilo que ela espera dentro da vontade de Deus. Por que que ela não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é qualquer um que entende racionalmente a virtude da esperança. A fé e a caridade, a gente tem um desafio para entender, mas é um pouco mais fácil, né? Mas a esperança, ela é fruto da fé, mais a caridade, né? E ela é sempre uma virtude das almas maduras, das almas que amadureceram na provação, das almas que foram comprovadas, né? Provadas, aprovadas, comprovadas pelo Senhor. Ai, mas não pode haver essa esperança na alma de uma criança? Sim, sem dúvida. A maturidade que eu estou me referindo não é a maturidade humana, não é? Mas a maturidade espiritual, não é? Nós vemos Nossa Senhora consagrada no templo com 3 aninhos somente, né? O que fez Nossa Senhora consagrar-se no templo foi a esperança. Ela sabia que o Messias viria, ela sabia que ela necessitava preparar essa vinda do Messias. Ela não fazia ideia que era através dela, nem passava pela cabeça dela. Mas como boa judia, né, por causa da esperança na vinda do Messias, ela dedicou-se a Deus e ao templo, né? Então, pegue novamente essa pequena passagem, só 3 versículos, né? E com base naquilo que você leu na bula papal, né, reze, medite na esperança, medite no que diz esses versículos, né? Desculpe, no que dizem esses versículos. E vá pela meditação adentrando a oração, né, cada vez mais profunda, para que isso renove de fato a sua vida. Eu peço a Deus que dê a todos nós, nesse ano, esse grande dom, que é a virtude da esperança. Aos pouquinhos nós vamos conversar e rezar mais sobre ela. Não se apresse, né? Vá passo a passo, rezando, o Espírito Santo vai mostrando o que é a esperança.
e como vivê-la. Deus te abençoe, uma boa e santa oração.